sólidos geométricos, resolução de exercício. Exercício 3. Esta é uma questão que envolve cilindro e cone. Estamos aqui com a seguinte pergunta: dado um cilindro circular reto e um cone circular reto, de mesma altura e mesmo raio, é correto afirmar que o volume do cone é igual a... Ora, nós vimos que toda figura que é pontiaguda na parte superior, o volume dela será sempre o produto da área da base vezes a altura dividido por 3. Por quê? Porque, ela representa 1/3 do volume do sólido que a contém. A base do cone e do cilindro é a mesma. A altura do cilindro e a altura do cone é a mesma. Se eu multiplico a área da base vezes a altura, eu tenho o volume do cilindro. Para que eu possa encontrar o volume do cone, eu preciso que ele seja dividido por 3, porque ele é 1/3 do volume total. Então, a fórmula para calcular o cilindro é a área da base πr2 vezes a altura. E para se calcular a área do cone, é a mesma coisa, πr2 vezes a altura, porém dividida por 3, porque ele representa 1/3. Logo, como a altura e raio são iguais, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Qual era a nossa resposta? Letra D, 1/3 parte do volume do cilindro. O volume do cone é a 1/3 parte do volume do cilindro. Esta é outra figura que envolve cilindro. Questão do Enem 2006. Um artesão confecciona 2 diferentes tipos de velas ornamentais a partir de moldes feitos em cartões de papel retangulares de 20 centímetros por 10 centímetros, como ilustra as figuras. Unidos dois lados opostos do cartão de duas maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina empregada, o custo da vela 1 em relação ao custo da vela 2 será o triplo, o dobro, os volumes serão iguais, um será a metade do outro será a 1/3 parte? Bem, primeiro, olhando para a figura, a gente observa que nós temos esta medida aqui como o comprimento da circunferência do círculo. E a altura é 10 centímetros. A outra, a altura agora é 20. E o comprimento da circunferência do círculo é 10. Qual das duas tem mais volume? Ou será que o volume é o mesmo? Para isso, nós iremos calcular o volume de cada. Vamos primeiro determinar o raio da figura número 1. O comprimento da circunferência é 2πr. E ele diz que o comprimento dessa circunferência é 20 centímetros. Então, 2πr é igual a 20 centímetros. Então, eu posso dizer que 2πr é igual a 20. 2πr é 20. E agora? Eu posso pegar esse 2 e passar para depois do sinal de igualdade e dividindo. Não posso? E posso também passar quem?
Poderia passar o π? Posso também passar o π. Eu ficaria com esta fração. 20 dividido por 2π. Simplificando a fração, porque eu conheço o valor numérico, então eu posso dizer que o valor de R é 10 dividido por π. Π pode ser até o número igual a 3,14 aproximado. Vamos calcular, colocando o valor de π como sendo 3,14 e vamos observar que o valor do raio, ele fica aproximadamente, gente. Não é exatamente, mas é aproximadamente 3,2. Quando eu divido 10 por 3,14, eu fico com o valor aproximadamente 3,2. Este é o raio da circunferência tipo 1. E qual seria o raio da circunferência tipo 2? Vamos proceder da mesma forma. Vamos colocar a fórmula, que é a mesma, 2πr. E aqui o comprimento da circunferência é 10. Então, a circunferência do tipo 2 é 10 centímetros. Então, eu posso dizer que 2πr é igual a 10. Eu vou fazer tudo da mesma forma que fiz com a outra. Vou passar 2π para o segundo membro, dividindo por 10, e depois, com certeza, eu irei simplificar para ficar um número ainda menor. Posso simplificar? Posso. 10 é dividido por 2. Poderia usar assim? Sim, pode. Mas eu também posso encontrar o valor numérico substituindo π por 3,14. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com um valor também aproximado quando eu dividir o 5 por 3,14. Qual é o valor aproximado? Ora, será aproximadamente 1,6 centímetros. Claro, centímetros. A unidade de medida é centímetros. E agora, me dá a resposta? Ainda não. Ainda não temos a resposta. Nós só conhecemos até agora o raio. Eu preciso saber qual o volume de cada uma. Como agora eu já conheço o raio, eu posso encontrar o volume, porque o volume vai ser a área da base vezes a altura. Calculando agora no tipo 1 o volume, porque o preço está em relação ao volume. Nós sabemos que o raio é aproximadamente 3,2. E para calcular o volume, eu preciso apenas multiplicar a área da base, que é a área do círculo, pela altura. Agora eu preciso substituir os valores e encontrar o volume desta figura, desse cilindro tipo 1. Vamos substituir os valores. O valor do raio é 3,2 elevado ao quadrado. A altura é 10. 3,2 elevado ao quadrado vai dar aproximadamente como um valor de 10,24, que multiplicado por 10 vai dar como resultado 102,4π. Eu preciso multiplicar por π? Não, não preciso não, porque eu quero saber qual é a relação entre esses dois volumes. Todos os dois podem ser calculados com π e eles mesmos serão simplificados. Então, eu vou calcular agora quem é o volume do tipo 2. O volume do tipo 2 com a medida do raio igual a 1,6. Eu tenho também como volume a mesma coisa, a área da base vezes a altura. O que difere é o raio e a altura. O raio é menor e a altura é maior. Será que esta vela tem um volume maior do que a anterior?
Então, quem é 1,6 elevado ao quadrado? Que eu vou encontrar e vou multiplicar por 20. Então, ó, 1,6 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 2,56 vezes 20. Nós vamos ter como resultado 51,2 π. O que é que a gente observa? Que a relação entre o volume 1 e o volume 2, que é justamente o que a gente vai calcular agora, é justamente a fração que envolve esses dois valores, o volume 1 dividido por volume 2. O volume 1 é justamente 102,4 e o volume 2 é 51,2. Essa divisão dá como resultado 2. Esta vela tem o dobro do volume da vela tipo 2. Vamos agora para a quinta questão. A quinta questão envolve dois sólidos geométricos. Olhando para a figura, a gente vê uma pirâmide aqui, ó, em cima, de base quadrangular, e um paralelepípedo, ou um prisma de base quadrangular. A pirâmide está sobreposta a esse prisma. O que é que eu preciso fazer? Bem, vamos ler a questão para saber o que é que ela pede. Ela diz: uma pirâmide reta de base quadrada foi soldada sobre um prisma reto de bases congruentes à base da pirâmide. Congruente significa iguais, formando um sólido geométrico parecido com essa da figura. Sabendo que a aresta da base do prisma mede 6 centímetros. Então, ó, aqui 6 centímetros. Então, aqui também é 6 centímetros. Então, as arestas da base da pirâmide também é 6 centímetros. E a altura da pirâmide mede o dobro da aresta da base. Então, a altura da pirâmide é o dobro da aresta da base. A altura do prisma é o dobro da aresta da base. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume total, porque ele diz: qual o volume do sólido geométrico formado desta construção? Então, eu quero o volume total. O volume total será o volume da pirâmide e do prisma. Vamos ver primeiro o volume do prisma. O volume do prisma será base, a área da base, 6 vezes 6 vezes a altura. Então, será 6 vezes 6 vezes a altura, será o dobro de 6, que será 12. Então, eu tenho como volume o produto de 6 vezes 6 vezes 12. E este produto vai me dar como valor total 432 centímetros cúbicos. Agora, vamos calcular o volume da pirâmide? Será que a gente vai ter um cálculo muito diferente? Não. O volume da pirâmide, que tem a mesma base do prisma, vai ser a área da base vezes a altura. Porém, ela representa a terça parte do volume desse prisma. Então, eu preciso dividir por 3. Então, toda vez que eu trabalho com volume de sólidos pontiagudos, eu multiplico a base vezes a altura, a área da base vezes a altura, e divido por 3, porque ela representa 1/3 do volume do prisma que a contém. E 1/3 deste produto, porque quando eu multiplico 6 vezes 6 vezes 12, eu tenho 432.
432 dividido por 3 vai me dar como resultado 144 centímetros cúbicos. Mas quem é a resposta? A resposta é a soma. Eu quero somar esses dois volumes. Então, eu vou dizer que o volume total será a soma do volume do prisma somado com o volume da pirâmide, o volume do prisma somado com o da pirâmide. E essa soma, 432 mais 144, vai me dar como resultado 576 centímetros cúbicos. Resposta, letra E. Resposta, letra E. Vamos agora para o próximo vídeo.